Olá, eu sou Joel Fernandes, presidente do Método do Presidente. Trabalhei no Sebrae durante 20 anos e isso me deu experiência para perceber aquelas empresas que operam com prejuízo e acumulam dívidas de outras, muito poucas, que operam com lucro e acumulam reserva financeira. Acompanhe comigo aí na tela uma pesquisa realizada pelo Sebrae que mostra as causas do fracasso das pequenas empresas. De todos esses números, eu quero que você preste atenção apenas nos itens 1, 5 e 6. Então vai se verificar ali que é por falta de capital de giro, por baixo lucro e dificuldade financeira. Essas três somam 36% aí em relação às causas de falência. Agora, se você prestar atenção nos itens 2, 3, 4, 7 e 10, você vai ver que estão relacionados à questão de planejamento. Tanto falta de planejamento ou planejamento mal feito. Muito bem, isso é o que é publicado. Você pode ver esse tipo de pesquisa também na internet de diversas outras instituições. Agora, eu vou revelar para você uma causa que não aparece nas pesquisas e que eu reputo como sendo a causa das causas. Eu estou falando do perfil do empreendedor. E quando eu falo do perfil do empreendedor, tem uma situação que você vai se identificar muito rapidamente, é que a maioria dos empreendedores fazem uma confusão mental empresarial. Essa é a causa das causas do fracasso, a confusão mental empresarial. O que isso significa? Significa o empreendedor não registrar os seus números, confundir contas de pessoas físicas com pessoas jurídicas, não saber o quanto que ele fatura no final do mês, não saber a sua margem de contribuição, não saber a sua precificação e assim por diante. Isso tem uma consequência importantíssima, que é a confusão mental empresarial impede que o empreendedor tenha coragem suficiente para poder fazer aquilo que é necessário fazer. Para vocês terem uma ideia, boa parte dos empreendedores não tem coragem sequer para encarar os números. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo, um fornecedor amigo meu. Depois de ter feito um pagamento, ao encontrá-lo, eu perguntei se ele confirmava o recebimento. E ele me disse que não confirmou, que não sabia confirmar. Eu disse, por que não? Você não vê o seu extrato? Ele me revelou a seguinte história. Ele disse que fazia 4 semanas que ele não via o extrato dele, porque ele sabia que estava no vermelho. E quando ele está no vermelho, ele não olha o extrato. Então, percebam vocês que as pesquisas não mostram isso que eu acabei de revelar. Essas duas causas fundamentais a partir do perfil do empreendedor, que é a confusão mental e empresarial e a falta de coragem para fazer aquilo que tem que ser feito. Deixe-me lhe perguntar o seguinte: se alguém se propusesse a liquidar a sua dívida agora, se você tem uma dívida de 20 mil, 200 mil ou 2 milhões de reais e alguém dissesse o seguinte: eu liquido a sua dívida neste instante, desde que você me diga com clareza e com precisão as causas que levaram você a chegar até essa dívida. E mais, e o que você tem preparado e planejado para liquidar essa dívida e começar a operar com lucro e expansão. Você saberia responder essa pergunta? Se você não sabe responder, então não tem nenhum investidor que há de investir em sua empresa e nem tampouco você próprio. Agora, se você já sabe esse caminho, então tem meio caminho andado. Eu criei 2 personagens para ilustrar aquilo que nós estamos falando. O primeiro é o que eu chamo do Seu João, o dono da empresa, ou Dona Maria, a dona da empresa. E o outro personagem é o Márcio Veríssimo, ou a Suzana Veríssimo. Vou mostrar a diferença entre esses dois. A pessoa, quando é dona de uma empresa, tem uma característica muito peculiar. Ela é dona absoluta da sua empresa. E como dona absoluta, ela faz o que bem entende. E ao fazer o que bem entende, ela normalmente fica naquilo que ela mais gosta de fazer. Então, se a pessoa é um chefe de cozinha, ela fica na cozinha. Se ela é uma programadora, se é um engenheiro de software, ele fica programando. A consequência é que as outras funções estratégicas da empresa, como finanças, vendas, atendimento, ficam completamente abandonadas. E quando a pessoa se acorda, está com dívidas. E o presidente?
o presidente Máximo Veríssimo ou a presidente Suzana Veríssimo. Elas têm uma outra postura, um outro entendimento. Primeiro, eles registram os números. Segundo, eles analisam os números. Terceiro, eles acompanham os resultados. Quarto, eles fazem reuniões com as equipes para saber como é que está o andamento da sua empresa ao longo do tempo. E por que presidentes fazem desta maneira e o dono não faz? Aí é algo assim completamente espetacular. É porque o dono da empresa não precisa prestar contas para ninguém, ele não tem chefe. Ao passo que presidente de empresa tem chefe sim, tem o seu conselho de administração, que são os representantes dos investidores, para os quais ele tem que apresentar resultados. É só por isso que o presidente faz tudo aquilo que é necessário, que tem que ser feito para apresentar resultados. E por isso que os números aparecem. Por isso que ele opera sempre com lucro e acumula reserva financeira para mostrar para os investidores. E o dono, ao não ser obrigado a fazer isso, então ele fica na sua zona de conforto e acaba não fazendo. E quando acorda, a situação está muito ruim, está com dívida. Quero chamar a atenção por uma particularidade. Por que o presidente tem sobrenome? O Márcio Veríssimo e a Suzana Veríssimo. É para chamar a atenção para você o tempo todo que as informações devem ser registradas e com precisão. Não basta escrever, não basta registrar qualquer número. Você tem que ter certeza de que aqueles números registrados são números precisos, porque presidente trabalha com fatos e dados e também com números precisos. É por isso que presidentes registram números e de maneira perfeita. É por isso que se chama Márcio Veríssimo e Suzana Veríssimo. Nesse curso eu vou dar as primeiras orientações para você fazer a transformação de dono em presidente, em seu João ou Dona Maria se transformar em Márcio Veríssimo e a presidente Suzana Veríssimo. Se você é um desses empresários que tem dificuldade de encarar os números, não tem coragem para encarar os números, deixe-me lhe dizer imediatamente uma coisa. Esse curso não é para você. Se porventura você já fez um primeiro pagamento, eu recomendo que você peça a reposição imediatamente. Agora, se porventura você tem o engajamento, tem o perfil para aceitar e encarar desafios, então continue conosco, pois nós temos como emprestar coragem para você fazer aquilo que é necessário ser feito para sair de uma operação de prejuízo para uma operação lucrativa. E nós vamos fazer isso mostrando a tecnologia e a metodologia da plataforma. A metodologia foi desenvolvida pensando no olhar do investidor. Então, se faz aqui uma avaliação de risco de sua empresa, como empresas de rate faz para países e para grandes empresas. Então, acompanhe aqui na tela comigo. Nós temos aqui um termômetro que está mostrando uma pontuação que vai de -10 até +10. Se sua empresa receber uma pontuação que vai de -10 até -2,5, o algoritmo, no caso aqui, vai recomendar e, portanto, o Conselho de Administração vai recomendar que a sua empresa seja repensada. Ou seja, repensar a sua empresa, conforme está aqui. Se receber uma pontuação que vai de -2,5 até 2,5, o Conselho de Administração vai recomendar investir com cautela. E se receber uma pontuação que vai de 2,5 até 10, aí sim, o Conselho de Administração vai recomendar investir em sua empresa e investir com confiança. Agora, essa pontuação é feita pelos indicadores que aparecem aqui ao lado. Receita, lucro líquido, reserva financeira, dívidas e financiamento, inadimplência e prolabore. Então veja você que já ao trabalhar com a plataforma Método do Presidente, o dono da empresa, no caso que vai se transformar em presidente, começa a ter clareza mental em relação aos números. E isso naturalmente vai ajudar a lhe dar coragem e ajuda para tomadas de decisões corretas. Agora eu vou mostrar para você um caso real. O caso do qual nós vamos explorar é de uma empresa de indústria química voltada para a construção civil.
Esse caso é um caso onde tinha 3 sócios, 2 majoritários e 1 menos, e no qual começou a haver conflito entre os sócios. E lá pelas tantas, um deles resolveu comprar parte do outro. Ao fazer isso, não calculou que não tinha o dinheiro suficiente para essa compra. E essa compra foi parcelada. Isso significa que ele teve que se endividar para poder fazer isso. Quando ele chegou até nós, ele veio até através de sua filha, que fazia administração, era uma jovem entre 20 e 25 anos, e ele era um engenheiro químico, focado, voltado para dentro da empresa, dentro da indústria. Ele tinha mais de 50 anos, com mente aberta, resolveu aceitar o desafio dessa nossa metodologia. E o que você está vendo aqui na tela reflete os números de quando eles chegaram até nós. Então, vocês verificam que o índice que ele conseguiu foi de menos 3,8, o que significa que a empresa dele precisava ser repensada. A receita que ele conseguiu atingir foi de 1,72 e a pontuação máxima de receita é 2. Então ele tinha uma boa receita, ele tinha uma boa geração de caixa, que podia ser melhorado? Claro que podia. Então nós vamos ver inclusive como isso melhorou. O lucro líquido dele era muito frágil. Vocês veem que ele podia ter uma pontuação de até 2,5 e no entanto ele obteve apenas 0,01. Então aqui já se percebe claramente que tem algo a ser trabalhado. Reserva financeira ele não tinha, o que mostra muita fragilidade aí dessa empresa. Ele acumulou uma dívida que teve uma pontuação de menos 5,45. A pontuação máxima do método presente é menos 6, então ele estava praticamente estourado com sua dívida, estava praticamente consumindo 3 meses aí de dívida em relação ao seu faturamento. Essa situação é muito preocupante. A inadimplência foi de menos 11, então a inadimplência podia ir até de menos 2. Então aqui provavelmente ele não tinha problema de inadimplência. E o Prolabore, ele alcançou o Prolabore 0. Isso nós vamos tratar numa outra aula. Então, fazendo uma análise muito rápida aqui, significa que ele estava com uma dívida, o que é preocupante. No entanto, ele tinha geração de receita, o que é bom, e ele tinha uma inadimplência muito pequena, o que significa que provavelmente a operação dele é uma operação sadia. Agora nós vamos avançar e verificar o demonstrativo de resultado dessa empresa. Quando ele chegou até nós, ele tinha uma receita de 447 mil, como você está vendo aí na tela. É uma bela receita, uma receita mensal, geradora de caixa, uma margem de contribuição de 128 mil reais, também uma boa margem de contribuição, o que lhe dava um lucro operacional de 38 mil reais. Então era uma empresa sadia, mas percebam que a despesa financeira dele era 37 mil reais. E o lucro líquido, então, caiu para R$ 1.020. Algo bastante frágil, bastante preocupante, especialmente em relação à dívida. Agora veja aí na tela a situação dele 3 meses depois. Olha, o índice de competitividade, que estava menos 3 pontos lá na outra 3 meses atrás, agora avançou para 1,2. Ele saiu de uma situação de repensar sua empresa para uma situação de investir com cautela. Foi um grande salto. Olha, a receita era 1,74, pulou para 1,94, quase 2. Percebam que a dívida de financiamento, que era de menos 5, baixou para menos 3,57. Então foi um salto muito, muito grande. E agora veja no lucro líquido, que era 0,01, ele saltou para 0,50. Vamos ver agora também o demonstrativo de resultado. Veja na receita que 3 meses atrás era de 400 mil e agora saltou para 636 mil. Logo, a margem de contribuição saltou para 210 mil e o lucro operacional foi para 102 mil reais. E mesmo ainda com a parcela, mantida a parcela de 38 mil reais das dívidas, o seu lucro líquido saltou de R$1.000 para 63 mil reais. Então foi um salto gigantesco. Agora, por que isso aconteceu? Qual foi a mágica disso, efetivamente? Então aqui eu tenho que contar assim algum bastidor para você. É que esse empresário era um empresário muito voltado aí para dentro da empresa. Ele era um verdadeiro professor pardal e ele desenvolvia muitos produtos. Então uma das primeiras coisas que o Conselho de Administração orientou foi para que ele usasse a chamada Lei de Pareto. A Lei de Pareto significa o seguinte, que se consegue 80% dos resultados com 20% dos esforços. Então o Conselho recomendou que ele analisasse todos os produtos e verificasse
comprasse aqueles produtos que efetivamente traziam resultados, para poder focar, se concentrar nesses produtos. E daí, neste caso, ele tinha acabado de desenvolver um produto muito inovador e que estava dando muito bom resultado, mas até então estava à margem da sua carteira de produtos. E o conselho recomendou que ele concentrasse esforço nesse produto. E assim ele fez. Então, o conselho recomendou que ele pegasse esse produto, levantasse da cadeira e fosse treinar os seus representantes e visitar os principais clientes para poder mostrar a novidade no mercado. E esse engenheiro aí de muito mente aberta, ele decidiu fazer exatamente isso. E para vocês terem uma ideia, em 2 meses ele gastou 2 jogos de pneu, visitou todos os estados da região sul e do centro-oeste. Olha só, em 2 meses, 2 jogos de pneus, treinando representantes e visitando os clientes principais. Então o resultado apareceu, saltou de 50% em apenas 3 meses. Pediu também que a filha dele, que cuidava das finanças, fizesse uma outra coisa, que ele renegociasse a sua dívida. E assim ela tentou fazer. Foi nos bancos tentar renegociar, mas não obteve êxito. Então o conselho recomendou que ela buscasse a negociação, buscasse conversar com as cooperativas de crédito. E assim ela fez. E as cooperativas então assumiram as dívidas bancárias e reduziu drasticamente as taxas bancárias. Então trabalhou em 2 viés. E mais ainda, estabeleceram metas tanto para o representante quanto para as equipes de vendas própria. Metas que antes não existiam, passaram a ser semanais e depois até com metas diárias. Então todo esse conjunto de informações e de ações foi que permitiu o empresário sair de uma situação de endividamento, uma situação desfavorável, para uma situação de operar efetivamente com lucros muito robustos. E você pode acompanhar aqui na plataforma, na aba chamada Plano de Ação, aqui o que foi orientado, o que foi dado para esse empresário. Você pode ver no campo foco, treinamento e engajamento representante de novos produtos. Ação, realizar treinamento técnico e comercial sobre novos produtos. Então veja você que a partir do registro dos números houve uma clareza mental e o empresário ficou convicto, convencido, recebeu coragem para poder fazer o que tinha feito. Antes disso, ele não tinha ele tinha confusão mental e, portanto, não tinha coragem para fazer aquilo que era necessário ser feito. Vamos lembrar agora o que você viu nesse caso de sucesso que apresentamos. O primeiro ponto foi o registro dos números na plataforma Método do Presidente. Segundo, análise desses números. Isso permitiu o empresário sair de uma confusão mental empresarial para uma clareza empresarial. E isso permitiu para ele ter coragem para fazer o que ele normalmente não fazia. Levantar-se, sair da indústria e fazer o treinamento dos seus representantes e visitar os seus clientes principais. Lembramos também que ele tinha um produto inovador, então a inovação é algo muito importante, especialmente em momentos de crise. Então registre isso, inovação. Nós tivemos também uma estratégia, lembre-se da lei de Pareto, de 80% dos resultados vem 20% dos esforços. Então, a estratégia foi focar nos produtos mais rentáveis. Tivemos também a implementação de metas de vendas, tanto semanais quanto diárias, tanto para a equipe de representantes quanto para a equipe própria e as metas relacionadas a premiações. Tivemos ainda a renegociação da dívida bancária, levando a conta para uma cooperativa de crédito. Então foi esse conjunto de ações que permitiu o empresário sair de uma situação muito desvantajosa, muito frágil, para uma situação de lucros robustos. Na próxima aula, eu vou mostrar um novo case e mostrar como o método Presidente pode fazer você sair de uma situação de confusão mental para uma situação de clareza mental e prestar força para você fazer o que tem que ser feito para sair de uma situação de dívidas para uma situação de reserva financeira, ou seja, sair de uma situação de operar com prejuízo para uma situação de operar com lucro. Não perca! Aguardo você até a próxima aula. Obrigado e até mais. Tchau!